Eram 8 da noite e o chefe da polícia entrou na sala, distribuindo a folha de serviço pelos presentes. All right, item 14. Still got a gang of juveniles on 119th Street hitting on old people cashing social security checks. So, how about let's give that situation a little extra effort? Ups, desculpem, troquei a cena. Isto era a balada de Hill Street, mas o que eu vos queria mostrar era a folha de serviço da balada de São Bento. Ora, vamos lá. Foram já levantados até o momento mais de 2.000 autos de contra-ordenação, realizadas diversas apreensões. Luís Montenegro quis fazer de xerife ou de chefe da polícia para nos mostrar, ou ao Chega, que o governo consegue pôr em ordem um dos países mais seguros do mundo. Estranho? Talvez, mas mais irónico é bastarem 2 dias para que a bandidagem entrasse em cena. Bandidagem, delinquência ou os gangsters, na tradução da Porta Editora para aqueles que ignoram as leis e a ordem. O Chega colocou na sua área de expressão política os seus gabinetes para fora para passar uma mensagem que queria passar e da qual não abdicamos. Não abdicamos dela, gostem vocês ou não gostem vocês. Não abdicamos dela. Ventura e os seus 49 zangões fizeram o que melhor sabem fazer. Meteram cartazes, sem pagar, no exterior do Parlamento e foram para o plenário provocar, ignorando a Guiá Branco e as suas ordens para parar. E eis então o Parlamento transformado nisto. Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje falamos de quem tem a mania da ordem e de quem tem o hábito de não a respeitar. Senhora Comissária Paula Varela, seja muito bem-vinda à Comissão Política. Muito obrigada. E Senhora Intendente Liliana Valente, muitas saudações. Olá, olá. Esse foi sério. Não, é porque eu não sei, na graduação, tipo, não faço ideia. Isto está em graduação crescente. Ok. Sabes que eu não sou o Vitor Matos, portanto eu não faço ideia. Mas fui pesquisar estas coisas. Eu tenho horror a patentes, passem lá à frente. E depois a Senhora Diretora Nacional, que é quem põe a ordem na mesa. Eunice Lourenço, é uma honra recebê-la. Olá, muito obrigada. Vamos lá a isto. 35 milhões de edifícios, 160 mil novos postos de trabalho. Até 2030 são estes os números da Comissão Europeia para a construção. Que soluções vão ser aplicadas? Como podemos modernizar o setor? Estas e outras perguntas estarão em discussão em Vila Moura na Conferência Construção em Movimento, organizada pela Transform. Acompanhe no Expresso. Paula, o que é que te passou pela cabeça quando soubeste que o Luís Montenegro ia falar às 8 da noite ao país? Imaginaste que era sobre o quê? Isso não está a valer porque eu já sabia. Mas foi super divertido. Porque então, acharam, será orçamento? Não, então, mas orçamento porquê? Vai fazer coisa com as pensões. Não faz sentido. E depois de repente, não, então ele esteve reunido com... Não esteve reunido. Nessa altura, quando chegou essa informação às redações, curiosamente estava a chegar também às ministras e aos chefes das forças de segurança. Isso é que tem ainda mais graça. Alguns deles não estavam aqui à beira de São Bento. Nós contámos isso, à sombra da bananeira. Nós contámos isso no Expresso. Foi o Hugo Franco na edição da semana passada, que as próprias ministras da Guarda. Guarda. Eu sei, a confundir a Guarda com Castelo Branco está cada vez pior. Nós soubemos mais ou menos à mesma hora que ia acontecer uma coisa, à mesma hora que as ministras e os chefes das forças de segurança, e portanto logo por aí eu não tenho a certeza que eles estivessem a par, como nós nessa altura já estávamos, de que iria haver não era uma comunicação ao país, como vocês sabem, entretanto já nos foi feito notar isso e sublinhado que nunca ninguém em São Bento falou numa comunicação ao país. Foi marcada uma declaração para as 8 da noite, é muito diferente. Eu não sei se tu preferes começar por comentar que o Primeiro-Ministro marca uma declaração, para não dizer comunicação, ao país às 8 da noite, quando o Benfica joga à mesma hora, ou... Tenho uma coisa para dizer sobre isso. Então, o que é? Tenho uma coisinha para dizer sobre isso. Eu não estava em São Bento nessa tarde, mas estava em São Bento, mas não no Palacete. Estava na parte de baixo. No convento. Literalmente. E as pessoas que estavam contaram-me
que houve uma ligeira sensação de pânico quando perceberam que algumas transmissões do Benfica iam ser interrompidas por conta dessa anunciada declaração às 8 da noite. Às 8 da noite. Pronto, acho que só nessa Antena altura. 1, salvo erro, interrompeu. E eu acho que isto é um pormenor bastante interessante, não é uma coisa de menos. Revelador de grande incompetência. Acho que só nessa altura. Isto não fui eu que disse, foi a senhora Diretora Nacional. Aqui a comissária está só a analisar factos. A folha de serviço que me chegou diz isto: que só nessa altura é que porventura terão dado conta da dimensão daquilo que se estava a passar à volta, não é? O que é que estava a acontecer nas redações já? Estávamos todos, como é óbvio, virados para o que é que se passa, o que é que se vai passar, sendo que, como digo, nós soubemos primeiro, e portanto o balão encheu e esvaziou rapidamente, aqui em todas as outras redações, imagino, porque começou a haver esse controle de danos. De repente começaram a dizer, não é nada sobre orçamento, não é nada sobre política, não há nenhuma crise, é sobre segurança. Eu quando disseram é sobre segurança, vou confessar-vos isto. Vocês e toda a gente nos está a ouvir. Desliguei o botão. Aquele botão que tinha acendido passou pela cabeça a tocar que sirenes de alerta. Pablo Escobar, por Olha, exemplo. Estás a ver? Não. Depois, se tivesse, eu não tinha desligado o botão. Foi assim. É sobre segurança. Comissão, declaração às 8 da noite. E eu, ai. É sobre segurança. E eu, ok, até logo. E fui à minha vida tratar de coisas, assim, de trabalho, mas importantes. Desculpem, eu não estou a dizer que segurança não é importante e estou aqui a brincar com isto, mas é só para se dar, de facto, ou para tentar transmitir a percepção daquilo que se passou e de como isto foi tudo um bocadinho, para não dizer incompetente, como disse a Eunice, em cima do joelho. E para o sabor do vento. Eu ainda para ti tenho uma dúvida muito simples. É que eu gostava de perceber se tu me consegues explicar se Luís Montenegro, até aqui foi complicado, o resto é mais simples. Ok, obrigada. Se Luís Montenegro acredita que consegue tirar votos ao Chega por falar de segurança. Acho. Uma vez a resposta também foi fácil. Pronto, imaginei. Acho. Tu és a pessoa que eu trago aqui com as respostas. Então está bem, então sou isso. Mas tipo, a seguir precisas explicar. Está bem, vou tentar. Porquê? É isso que vou tentar. Porquê? Primeiro, porque eu não percebo nada de segurança, mas vou naturalmente à procura de falar com quem perceba quando há assuntos destes. Eu estava a dizer que desliguei o botão. Claro que naturalmente às 8 da noite liguei outra vez, não é? E no outro dia continuei ligado e continuei à procura de tentar perceber o que é que estava a acontecer, porque na minha cabeça só havia uma coisa que fazia sentido, que era: há números que não nos estão a dizer, há informação, portanto, sensível, que ninguém nos está a dizer, ninguém nos está a dar o contexto para aquilo que aconteceu ontem. Ninguém foi capaz, ou ninguém quis, ou ninguém pôde, não é? Porque há dados que são sensíveis e de facto têm momentos próprios também para ser partilhados publicamente, mas que os governos e que os primeiros-ministros e que os ministros da administração interna vão tendo, não é? Não recebem apenas um relatório anual de segurança interna por ano e, portanto, naturalmente vão acompanhando, e ainda bem que acompanham. E eu estava convencida de que isto tinha uma explicação, que era essa. E, portanto, fui à procura de perceber. As pessoas com quem eu falei e que percebem mais de segurança e que são ligadas à área do PSD dizem que há um problema crescente. Não explicam, porém, aquilo que o Primeiro-Ministro fez. Nem ele explicou, como nós sabemos pelo conteúdo que acabou por, enfim, ser muito pouco para aquilo que foi. Enfim, em relação à expectativa gerada, porque a questão aqui também é essa, não é? Tu geras uma expectativa e depois aquilo que sai é muito pouco. Os primeiros-ministros não falam às 8 da noite ao país por tudo e por nada. Pronto, isso causa de facto, acho eu, uma percepção de insegurança, lamento. Por isso é que eu estava à procura de uma explicação que não encontrei. Mas estou a perder-me em relação à tua pergunta. Que é porquê que ele acha que assim consegue tirar votos às pessoas. Portanto, primeiro por este lado, não é? Que as pessoas que percebem de segurança e que me falaram sobre isso dizem que de facto há um problema crescente. Há preocupações crescentes que estão relacionadas com várias ordens de fator e que têm a ver sobretudo com as zonas periféricas das grandes cidades. Qualquer especialista em segurança, entretanto, já ouvimos 1000 desde esse dia, dá mais ou menos nota da mesma questão. E quer dizer, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que deve preocupar um Primeiro-Ministro e que deve ocupar. Ele deve ocupar-se disso. Ele e o seu governo, e desde logo a sua Ministra da Administração Interna.
Como este discurso não tem sido atendido, ou seja, se isto é verdade e se há um aumento de facto de percepção de insegurança, de dados de criminalidade a aumentar em zonas periféricas, fora já das grandes cidades, se isto é verdade, então essas pessoas estão a ser, não quer dizer representadas, porque não é uma representação direta, mas enfim, só estão a ser atendidas nessas preocupações ou nessas percepções por um discurso que é o do Chega. E Luís Montenegro pode falar de segurança sem falar nos mesmos termos em que o Chega o faz, sem colocar as questões nos mesmos termos, misturando, sobretudo, com as questões do aumento da imigração e outro tipo de discurso, mas acho que na cabeça dele, acho que ele acha que faz sentido não só dar resposta a essa percepção das populações, como acho que ganha votos, ponto final parágrafo, e portanto agora, no resumo, acho que acha que ganha, não é acho que ganha, acho que acha que ganha votos se entrar por esse lado. Eu sei que este discurso é sempre colado ao Chega, mas é como digo, não tem de ser na exata mesma medida. Agora, sobretudo que na cabeça dele e de quem está próximo, este tema é um tema que pode ter ganho eleitoral? Eu acho que sim. Eu ia meter aqui a foice em seara alheia, mas não sei se a Eunice quer dizer alguma coisa antes. Senhora Diretora Nacional, está tudo bem? Mas respeitinho, maravilha. Não, sabes que isto como é que é? A hierarquia é para respeitar, amigo. Eu acho que aqui, eu quando ouvi Luís Montenegro, houve algumas coisas que me fizeram confusão. Primeiro, nós tínhamos feito uma manchete há 3 semanas, salvo erro, a dizer que o governo tinha dado ordens para haver esta mega operação policial. Nada contra mega operações policiais, mas acho que é uma questão de Estado e de autoridade, que sejam as próprias autoridades a decidi-las e não haver uma ordem de cima governamental para que haja uma caça às percepções. Pronto, este é o primeiro ponto que eu acho. Eu acho que isto é de se discutir se o governo pode ou não fazer isto, é uma questão de Estado, ou se devem ser as próprias autoridades a dizer nós temos aqui um problema identificado no RASI, este problema, vamos atuar com uma mega operação de várias polícias juntas para atacar aquele problema e darem nota disso. Esta é a primeira questão. Depois, uma nota lateral, acho lamentável que o Primeiro-Ministro tenha feito uma declaração às 8 da noite, vamos dizer assim, para falar sobre segurança e imigração, tenha falado sobre, e muito bem, sobre o motorista da Carris que está no hospital e não tenha referido em momento algum a morte de Odair Muniz, que deu início a todos os problemas de segurança dos tumultos na região de Lisboa. Lamentável ainda que esse mesmo discurso tenha sido repetido por Miguel Pinto Luz no encerramento do orçamento. Depois outra coisa que eu gostava de dizer é, já que tivemos aquela solenidade toda em São Bento àquela hora, ao menos que o Primeiro-Ministro tivesse vindo falar dos resultados daquela operação. Eu quero saber se esta mega operação, de que dura 6 semanas, tem resultados práticos. Não é dizer que foram desmanteladas 2 redes, que todas as semanas são desmanteladas redes. A questão é, quantas pessoas foram detidas e porquê? Que resultados é que aquilo teve? Que inquéritos de carros e das pessoas. Exato. E ainda por cima há outro problema, que é o dos carros e das pessoas, que foram fiscalizados 10 mil carros e 7 mil pessoas. O que significa que eles estão a meter o quê? Os radares? Não, 3 mil são Tesla automáticos. Já temos várias testes. Temos várias testes também podem ter sido fiscalizados stands de automóvel. Ou Auto Europa, ou reboques. Mas estás a perceber? Ou seja, aqueles números podem meter tudo. Mas aqueles números são ridículos, porque aqueles números não nos dizem nada. Dizem-nos os números da mega operação, não nos dizem os resultados da mega operação em dados, e eu gostava muito de os ter. Pronto, já meti a minha foto. E outra questão é que no meio disto tudo o RASI diz 2 coisas. Relatório anual de segurança interna. Obrigado. Há 2 crimes que realmente crescem em Portugal. Um deles tem a ver com a proliferação do ódio vindo de extrema-direita, e eu não vejo o Sr. Primeiro-Ministro mencionar isto. E um segundo que já fez 25 vítimas este ano, que é a violência doméstica, também não vejo o Sr. Primeiro-Ministro falar sobre isto. Por acaso viste na semana passada. Não, nos termos talvez não apropriados, mas por acaso viste. Mas já agora deixa-me só pontuar. Estes crimes são evidentes, não são percepções de insegurança, eles existem e convinha se calhar as nossas autoridades estarem focados nestes grandes, se calhar 2 ou 3 que são identificados no RASI. Em todo caso, continua a valer deixar para as polícias anunciarem os números que ele foi anunciar às 8 da noite.
E definir as Já que fez uma operações já nego- agora. Pois. Eunice, nós chegámos ao fim do Já meti a minha ciclo coisa. do orçamento, mas ainda falta a ti, Liliana, ainda não acabou. Mas eu tenho mais para dizer. Chegámos ao fim do ciclo do orçamento e o governo à partida espera ter 1 ano e meio, 2 anos para governar a partir daqui. E a minha pergunta, no que resulta da conversa que estamos a ter, é se isto significa que o governo espera crescer à direita mais do que à esquerda. Ou seja, se o seu alvo é só à direita. Ainda voltando à comunicação do Primeiro-Ministro Afinal, naquela ela tinha noite, coisas para É dizer. isto, os Com a direitos diretora nacionais nacional, passam com à uma frente ministra das de cada lado e mais 2 polícias de cada lado, 2 fardados e 2 não fardados, 2 à paisana, não fardados. Quer dizer, com isto como cenário, quando houver de facto um problema grave de segurança, Não que vamos cenário ligar é que nenhuma. viremos ter? E quando houver uma comunicação ao país. E quando houver uma comunicação ao país às 20 horas novamente, o que é que nós vamos pensar? Portanto, também há aqui o problema do Pedro e o Lobo, não é? Ai, No o caso, o Luís e o Primeiro-Ministro. Neste caso, o Luís e o Lobo. O seu é seu dono. Sim. E E Pedro é o portanto, outro. para já Lol. eu sei que nós escrevemos que os polícias até ficaram contentes com aquilo, Claro. mas custa-me que os dirigentes nacionais de várias forças policiais tenham servido de cenário a um momento de propaganda ou de tentativa de propaganda. Depois, tentando responder à tua pergunta, sim, o governo espera crescer à direita. O governo sabe que tem de crescer à direita para ter um melhor resultado numas legislativas antecipadas que não sabemos quando serão, mas que podem acontecer a partir de meados de 2026, porque, como disseste, fechou-se o ciclo do orçamento deste orçamento e, portanto, temos aqui 1 ano e meio, um ano e meio para o governo respirar e mostrar que afinal consegue governar, e para essas legislativas antecipadas, que como o Ministro das Infraestruturas disse no encerramento do debate orçamental, o governo até teve essa tentação, mas o Primeiro-Ministro encarnou Francisco Sá Carneiro e esta é uma semana... Alguém quer Coitado do comentar essa Francisco Sá parte do Carneiro. discurso? Diz? Alguém quer comentar essa parte do discurso? Luís Montenegro Que ele encarnou, Francisco Sá Carneiro. já não faltava Mas o são busto todos. de Exato, sempre. de Francisco Sá E esta, Carneiro e a esta ser é a transportado semana em que para se todo cumpre o lado. aniversário e em que os líderes do PSD e do CDS hão de lembrar ainda mais Francisco Sá Carneiro e a Mar da Costa. E onde ir à missa. Mas queremos ou não. voltando, em sim, Olivença. haverá missas no Porto, missas em Lisboa, tudo. Eu não sei se esta semana aguenta tanta homenagem entre Sá Carneiro e Mário Mário Soares, os dois a conviver na mesma semana em homenagens várias. Já o Pedro E o não tem Adelina Vamos lá Marta ver Costa, se nós- Mário Soares. Deus o tenha. Se nós, Aquele encarnou o Mário se Soares. nós também aguentamos, mas pronto. Miguel Pinto Luz disse que a conjuntura até era propícia a essa tentação de ir para eleições, mas Luís Foi Montenegro estoico. é estoico, encarnou a responsabilidade de Sá Carneiro e quer levar Qual a o país responsabilidade para de Sá a frente. Carneiro? Desculpa, mas desde quando é que Sá Carneiro teve alguma vez tentação de evitar eleições? Eu até Nem acho que ele sequer percebo provocou. esta. Obrigada, é que eu nem sequer percebo essa alusão histórica. É porque ele Agora, é a sério. responsável. Just because. Pá, ouve lá. Não sei. É só para É assim, é Nesse como se viu caso, com o aconselhamos 25 de Miguel Não há Pinto Luz a memória revisitar histórica, a história do esvanece. PPD-PSD. A memória vá, como histórica estamos a esvanece falar do assim com o 25 de tempo. novembro, já sabemos. Mas está nos livros, é só ir lá. Percepções e realidade nem sempre casam, Percepção amiga. em realidade é uma expressão que eu gosto quase tanto como Pedro Santana Lopes. Desculpa, já estou a saltar aqui de temas. Adoro. Oh, meu Deus. E até porque nós adoramos Mas bom. falar de Pedro Santana Lopes e há o que não vos sai da sempre. cabeça. Não vamos falar de presidenciais hoje. Temos Pensas tu? ordem na Isto ainda nem mesa da acabou. polícia. Olha, isto ainda nem acabou. Ordem na mesa da Pensas polícia. tu que não Law vamos. and order. Que desgraça de comissão Mas política. todos os líderes, Fecha, por favor, todos os senhora líderes de diretora CDS nacional. querem ser herdeiros de Sá Carneiro e, portanto, Alguns vem querem- sempre. Desculpem, eu estou. Uns conheceram, outros não conheceram, mas todos Também- pronto. querem ser herdeiros. E como também o líder do Chega se diz herdeiro de Sá Carneiro, se calhar vem daí essa retentativa Jesus. de apropriação. Pronto, estamos nisto. Liliana Valente, deixa-me voltar a ti porque não são só os herdeiros de Sá Carneiro, ou pelo menos a descendência direta, que fala de ok. segurança. Não, temos Ou aqui do várias problema coisas, da temos. segurança, ou está à procura de um discurso de segurança
parece-me ver assim à esquerda que mais quem tenha essa preocupação. Ora, explica-me lá o que é que se passa com... Olha, então, em primeiro que tudo, eu vou desafiar os nossos ouvintes a irem ler o texto do João Pedro Henriques deste... É verdade. Nós somos muito boas a fazer isto. O quê? Autopromo? Uhum. Sim. Claro. É só para... Mas pronto, eu acho que devem mesmo ir ver o texto do João Pedro Henriques, que sintetiza em alguns pontos, e eu agora posso dar aqui alguns acrescentos. O que se passa no PS neste momento é, ok, não vamos negar a percepção, embora a realidade seja outra, mas vamos ter de arranjar um discurso para isto, porque nós estamos a ver lá fora a social-democracia toda em queda. Aliás, os sociais-democratas que estão, se calhar não são assim tão sociais-democratas quanto isso, sobretudo no discurso de imigração e de segurança, e portanto o Pedro Nuno, que é visto como o líder mais à esquerda do PS, está aqui com um problema, que é, ele tem de falar sobre isto e tem de arranjar aqui uma maneira de o falar que chega às pessoas e que chega às pessoas. Ele começou por fazer isto no debate, no final do Orçamento do Estado da Generalidade, na primeira discussão, em que ele começou a falar sobre a imigração, a dizer que queria regular com eficácia e humanismo a imigração e cuidar da integração das várias comunidades de imigrantes. Depois foi evoluindo um bocadinho para a questão da segurança e não sobre percepções, porque foi visitar os bairros nos tumultos e teve lá um problema com o Presidente da Câmara, que se calhar tem alguns problemas ao nível securitário no seu discurso. Ricardo Leão em Loures. É melhor nomear? É melhor nomear, exatamente. E depois, na última semana, na respostas à questão daquela declaração às 8 da noite, pronto, ficou falado. Conferência de imprensa. Chamemos-lhe assim. Sim, primeiro ele tem uma reação... Desgraduar a comunicação para a conferência de imprensa. Mas na primeira reação ele diz que o governo está a ensaiar um discurso securitário e faz essa avaliação, mas ele nunca o vai contra as polícias. Antes, pelo contrário, faz aquela coisa de dizer o governo é que se está a apropriar do trabalho das polícias para propaganda pessoal. E depois faz uma coisa que me parece que pode ser um caminho, mas eu acho que ele está a explorar ainda, não sei se isto vai continuar ou não, que é dizer que a insegurança que as pessoas sentem não é só esta insegurança que se fala, mas sim a insegurança das suas vidas, de não saberem se o ordenado chega ao fim do mês, se vão ter pensões, ou seja, uma segurança que depende das ações do governo. A segurança na saúde por causa do INEM, ou seja, seguranças que dependem do próprio. E ele tem uma frase, até no debate do orçamento anterior, que é: se para o atual governo, como para toda a direita, o conceito de segurança limita-se à segurança da integridade física e da propriedade. Uma resposta que acaba sempre por falhar porque não entenda que as sociedades mais seguras são as mais coesas e estáveis. Ou seja, ainda aqui um bocado a esse discurso. No final, eu não sei se vocês repararam, mas teve algum interesse. Quando acaba por ser agora votado o orçamento final global, quando o Chega faz aquele número Já lá vamos. Sim, mas eu vou passar muito rapidamente sobre isso. Só para dizer, quando o Chega faz aquele número, Pedro Nuno reage no final lá às perguntas que lhe são feitas e diz uma frase que é, citando Law and Order, como nós temos estado aqui a falar, que diz, e eu agora estou aqui à procura... Law and Order, lei e ordem, para quem não falar em Adoro inglês. estes apartes. Adoro estes apartes. para as pessoas que não são David O Chega está sempre a Ora, essa. Olha agora. David, estou contigo. Sim, desculpa, tudo David. bem. Não, eles de certeza vão trazer Eu com a coisas diretora estrangeiras, não nacional não achas? Pronto. O Chega está sempre a falar da lei e da ordem, mas o que tivemos aqui foi o desrespeito pela lei e pela ordem. E depois eu sei que ele, a dada altura, nesta conversa sobre a lei e a ordem, diz: porque nós somos um partido da lei e da ordem. Quem é que disse? Pedro Nuno. PS, são todos. Todos só pela lei e pela ordem. E eu acho que há aqui um caminho que ele está a explorar, não sei se vai conseguir, porque há aqui várias dimensões: a segurança económica, a segurança na educação, na saúde. Pronto, há aqui vários caminhos. Tudo para não ir contra as polícias, nem ir contra uma sociedade que se calhar está a pender mais para a direita e que ele vai ter de ir buscar ali votos ao centro, não melindrando algumas pessoas, porque ele... Mas tu achas que ele vai à dimensão securitária da segurança também? Eu acho que ele tenta passar a ideia que vai
mas ainda não sei como, porque ele primeiro que está a dizer que não estamos contra os Calhar ele políticos. também ainda não sabe como. Não, ainda não sabe. É um belo coro. Hã? A primeira fase desse plano que me parece é nós não podemos ofender os polícias e temos de lhes mostrar que nós também fizemos coisas por eles. Ponto 1. O que é que vem a seguir isto? E não pode sei. deixar essas populações sem resposta. A verdade E as é partes essa. das populações, por isso Não é é que eu por falo- acaso, desculpa, que Pronto. aquela coisa que acontece em Loures, aquela moção não é aprovada pelo PS, nem pelo Chega, só. Não, É PSD aprovada também. pelos três. Sim, só o PC que votou contra. Isto não é por acaso. Portanto, os votos estão todos à direita e todos os partidos caminham para a direita em vez de irem buscar os votos dela. Interessante. Ora bem, vamos virar para Mas não aqueles é isso que que eu não... queria dizer. Não acho que é estava isso. só Eu a acho falar que da no caso moção. do Pedro Nuno, eu acho é Então, que explica-me. Eu no estava... fundo o PS quer ter, Afastar-se daquela ideia wokeista de esquerda. por um lado, isso, Sim. e sente que também tem de ter um discurso sobre segurança, Exato. porque isso se tornou de facto Um uma tema. preocupação de uma parte da população. Devida ou indevidamente, isso depois é outra discussão. E portanto o PS não pode também deixar nem o Chega a falar sozinho sobre estes assuntos, nem o PSD a falar sozinho. Portanto, a maneira como Pedro Nuno Santos encontrou por agora de falar de insegurança é usando insegurança para outros aspectos da vida Exatamente. que não apenas o aspecto securitário. Deixem-me só recordar uma manchete do Diário de Notícias um dia antes de Luís Montenegro ter feito uma conferência de imprensa ou lá o que for Às 8, não é? sobre segurança. A manchete era um estudo, uma sondagem feita com os portugueses, portanto uma amostra representativa, e chegava à conclusão que 19% dos portugueses se sentiam inseguros a andar nas ruas à noite. E somos um dos 19%. países mais seguros Olha, do mundo. mas só Sétimo. David. Lembras daquela. A parte do qual eu não sei se os partidos e os líderes estão preocupados com uma parte da população que se sente insegura ou com com uma parte manchetes. dos comentadores Sim. que acham que se deve falar de insegurança. Sim, Mas, ó, percebo David, o teu outra ponto. coisa. Eu acho que, por exemplo, aquele estudo Mas que o foi feito resultado pelo prático ISCTE, é o mesmo. aquele estudo que foi feito pelo ISCTE há 2 anos, já nem me recordo, sobre quais eram as verdadeiras preocupações das pessoas, em que deu que era a 25 de abril, os saúde. 50 anos de abril. Que era a saúde. Eu não sei se esses dados agora não alteravam substancialmente. Não porque as pessoas efetivamente estejam inseguras ou haja um aumento da. Ou porque aquela há sondagem- pessoas. Discurso sobre isso. Aumenta o discurso sobre isso, exatamente. E portanto aumenta a percepção. Aumenta o discurso, aumenta a percepção. Falando nas razões do súbito securitismo do Parlamento Português, deixem-me ir muito brevemente Securitismo, parece que estás a falar à de António questão José. André Ventura. E não falamos de presidenciais, portanto não podemos falar de António Não José. podemos. Estamos Não, seguros. mas é que as presidenciais também têm a ver com isto. Estamos seguros. A dimensão que o senhor Almirante tem nas sondagens tem a ver com esta ideia de que precisamos de lei e ordem. Mas antes de chegares aí, temos de falar da dimensão das sondagens. Que são pouquinhas. Pois. Sim, pois. são. Ainda não há uma grande Mas olha, sondagem como a que Pedro e como Santana diria Lopes David- pede. Vocês E como querem diria mesmo David muito Diniz, falar de desculpa, presidenciais. deixa-me só citar. Qual é a tua Sim, nós tua queríamos. graduação ao nível dessa Eu não tenho situação de graduação patentes? nenhuma. Eu também sou super indisciplinada. Ele portanto, é SSI, é Ok. o Então, secretário-geral do o Sistema de secretário-geral Segurança do Interna. Sistema de Segurança Interna. Oh meu Deus. Agora perdi-me o que é que ia dizer com a pergunta. A dimensão das sondagens. sondagens. A dimensão A das- amostra. Como diria David Diniz, as pessoas só se preocupam e só respondem verdadeiramente à pergunta feita nas sondagens Na when hora. we are there, not before. Lembras-te desta conversa que Lembro. tivemos neste estúdio ou num estúdio? Eu Onde estava lá a ter essa estamos e conversa. não muito antes, aqui no meu Mas é olha, evidente. nós não queríamos- nós queríamos falar de Nós é que estamos preocupados. As eleições estavam na agenda. Nós Por estamos acaso neste estava, momento a mas eram extra as. agenda. Mas eram as. Mas, Não, pois não. estavam, mas eram Não, as mas coordenação, legislativas. Olha, David, diz-me só uma coisa: não há possibilidade de nós culpa do fazermos SSI, 3 em minutos princípio. sobre aquele tema que tu queres a seguir e o resto ser sobre presidenciais? Sim. Mas eu vou fazer tinha 3 perguntas sobre o tema que eu ia falar a seguir. Então Mas vá. vais fazer Vou só resumir a uma. uma. Vou resumir a uma. Sim. E então, a questão resume-se assim. Como lidamos com André Ventura, como lida Aguiar Branco, lida aqui no sentido de lidar, como os todos, e como lidar com Marcelo. E estes 3 podem vir na mesma resposta. É assim. O Como lidar Marcelo com que falou Marcelo? sobre os salários dos políticos e sobre o Ventura. Então, Vai eu disse, Marcelo agora fala vamos muito por menos, ordem. mas também quando fala podia estar calado. estás a ver? enfim. Isto vai ser rápido. Continua. Não, Eu por amor de Deus, tenho- mas ontem devia mesmo. Se era para aquilo? A sério? A sério. Obrigada. Hum, Ontem foi domingo, entretanto. eu só, tenho desculpa. alguma simpatia
pela difícil tarefa de José Pedro Aguiar Branco, como tinha pela de Santos Silva e de Ferro Rodrigues. Estão a lidar com algo que não há jurisprudência, por assim dizer. E, sobretudo, neste episódio dos cartazes, a decisão sobre o que fazer era obviamente muito difícil e acho que ainda assim ele conseguiu decidir pelo melhor. Não era possível, ao contrário do que sugeriu a líder parlamentar do LIVRE, pegar numa chave mestra do Parlamento e decidir. Quer dizer, era possível, era de todo desejável, não é? Sim, não era de todo desejável. Possível era mais pôr os funcionários numa posição confortável, claro, não são autoridade. Ia dar razão, chega para rasgar as vestes. Também não era desejável fazer o que o LIVRE e o PS sugeriram, de suspender os trabalhos e ficar tudo à espera que tirassem os cartazes do Chega. Era ainda dar mais poder ao Chega. Portanto, acho que dentro do limite da ação que tinha, Aguiar Branco foi gerindo pelo melhor. Agora, isto não acaba aqui. Nós vamos provavelmente ter outras situações. Eu acho que esta situação foi contraproducente para o Chega. O Partido da Lei e da Ordem não pode fazer aquilo, mesmo para alguns dos seus apoiantes. Mas esta ideia é muito interessante, porque de facto as pessoas que apoiam aquele as pessoas claro, não querem que se vêem naquele partido não, ao contrário, gostam de lei e de ordem. Não gostam de ver monumentos nacionais. Não gostam de ver o que eles fizeram aos bombeiros. Não é isso, não é tanto o Parlamento, não é tanto. É que eles andaram ali a brincar e tu escreveste sobre isso. A gozar, era o que parecia que estava a acontecer, era a torear, era o que tu quiser. Tu escreveste sobre isso, ouviste aquilo que ouviste. Não por uma simples razão. Sim, mas ouviste aquilo que ouviste das pessoas que lá estavam. Não, mas as pessoas que lá estavam também, quer dizer, são pessoas que trabalham na Assembleia e não estavam a gostar daquilo. Ou seja, eu acho que no caso dos bombeiros, sim, vocês podem ter razão, as pessoas que não gostam daquilo, muito menos de verem o Chega a gozar com os bombeiros, porque foi aquilo que aconteceu, porque basicamente o que acontecia era, os bombeiros chegavam à janela, punham-se, iam para a grua, levantavam a grua, quando chegavam lá acima eles tiravam, depois desciam, movimentavam o carro, levantavam a grua, chegavam lá acima eles tiravam, ou seja, não tiraram à chegada dos bombeiros, como eles andam a querer fazer passar, não, obrigaram os bombeiros a andar numa dança muito feia, que aquilo foi um desrespeito, na minha opinião, acho que foi um desrespeito. Mas mesmo toda a ação, vale o que vale, é a amostra que é. Contigo. Como vocês sabem, nós temos os comentários das notícias do Expresso abertos só a assinantes. E as notícias do Chega costumam ter comentários. E o tom dos comentários na sexta-feira era muito diferente do tom dos comentários que habitualmente surgem nas notícias do Chega. Portanto, eu preciso ter esperança, quero ter esperança e espero que esta ação saia ao tiro pela culatra e não pela coronha. Que bem, viste? A Diretora Nacional percebe de armas. Tu viste? Portanto, quanto a como lidar com gelo nos pulsos, muito bom senso e não fazendo nem dizendo o que imediatamente nos apetece dizer e fazer. Sim, e foi um bocadinho o que fez a líder parlamentar do PS, que aquela ideia peregrina de suspender os trabalhos, bem, isso então é que teria sido mesmo um ganho de causa absoluto e total. Eu também acho que Aguiar Branco geriu bem, tendo em conta a dificuldade de gerir. Acho que, na verdade, se tivesse ligado para os bombeiros de início, chamados bombeiros, e os bombeiros tivessem retirado aqueles cartazes das janelas, teria sido tudo muito melhor para toda a gente. Só em 30 segundos, eu acho que o que quer que seja que Aguiar Branco fizesse, o resultado ia ser sempre o mesmo, porque o Chega vai sempre esticar a corda. E agora fala-se muito de Aguiar Branco tem sido complacente com a atitude do Chega. Podendo concordar com algumas situações, não com todas, porque acho que com outras ele geriu bem, podendo criticar Aguiar Branco, eu acho que o Chega iria sempre fazer isto, fosse uma ação dura, como fazia Santos Silva, fosse uma ação mais... Ia sempre fazer isto o quê? Ia sempre esticar a corda cada vez mais. Claro, mas sobretudo ou seja, estas ações... que tem 50 deputados, seja, não acontecia anteriormente. Eu acho que esta ação do Chega seria feita, quer o Presidente da Assembleia da República tivesse um discurso duro ou não tivesse um discurso duro. Posto isto, só para discordar de Eunice num ponto.
Eu acho que para muita gente, eventualmente, a ideia da lei da ordem e isto ter sido longe demais pode fazer sentido. Por outro lado, eu acho que há uma franja do eleitorado do Chega que é bully e que são os bullies da escola. Quando eu andava na escola, lamento, mas é assim, que não quer saber disso para nada, quer o abandalhamento do sistema, e quanto mais eles abandalharem, melhor. Mas tu achas que é essa franja que dá 50 deputados? Eu acho que essa franja que era a piscina parada. Deixa-me só dizer, acho que essa era a piscina parada. A desvalorizar como não, muitas vezes não estou a desvalorizar, não estou. Estou a dizer que essa é, para a minha opinião, não sei se era a piscina parada que estava na abstenção e que ele está a conseguir ir buscar. Não é só. Não estou a dizer que é só. Não estou a dizer que é só. Acho que não ganhamos nada nunca em tratar os eleitores do Chega como bullies que gostam de bandalhice, mas pronto. Não são todos, não são todos, mas acho que os outros não voltam atrás. E já agora, acho que o papel da comunicação social aqui também era interessante que pudéssemos ter 30 segundos sobre isto, porque nós também fazemos um mau serviço todos, não estou a falar de nenhum caso em concreto, quando damos palco, e não é só ao Chega, é a qualquer personalidade política, qualquer dirigente político que resolve falar e que nós passamos sem filtro e sem edição e o tempo que for preciso. E portanto, se não há edição, não há jornalismo. Concordo inteiramente, e era bom que isto não saísse da cabeça de algumas pessoas nas televisões. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Paula Varela, começas tu. O que é que não me sai da cabeça? Políticos que adoram política. Santana. Tu não querias, mas eis as presidenciais aqui. Pronto, cantinho das presidenciais inaugurado na Comissão Mesmo Política. o corner das presidenciais, mas não é só sobre candidatos presidenciais, mas sim vem a propósito desta apresentação extemporânea de candidatos, protocandidatos e pessoas que queriam muito ser candidatos. E eu acho que toda a gente que gosta de política devia ver o Expresso da Meia-Noite da semana passada, com um político que é um politicão. Não interessa, isto não é uma avaliação, atenção, não venham já com paus, isto não é uma avaliação partidária nem tendenciosa. Estou a falar de políticos que gostam de política, Estás a falar do que adoram ser políticos. Estou, sim, senhora, estou a falar de Pedro Santana Lopes e de Miguel Relvas, que deram um espetáculo para quem gosta de política que eu acho que ninguém deve perder e que a mim não me saiu da cabeça todo fim de semana. Estive a falar sobre isso com várias pessoas e portanto quis aqui partilhar. Pronto, vou ter que ir ouvir. Dito isto, Liliana Valente. Então, bom, a mim não me sai da cabeça, é uma maneira de dizer, porque eu gosto muito de ver o que é que se passa sempre em França e tenho andado muito divertida, porque eu adoro política. Sou jornalista, eu adoro política. Epá, e aquilo é assim, e não venham cá com coisas, às vezes a malta diverte-se. Eu adorava estar a ser jornalista de política neste momento em França, porque o governo de Michel Barnier vai cair, pronto, porque queria passar o orçamento da Segurança Social e não tinha uma maioria para o fazer e puxou do artigo 49.3 da Constituição que o permite aprovar aquilo por decreto. Ou seja, vai ter moções de censura da esquerda e provavelmente também da direita, sendo que o Rassemblement, que é lá o agrupamento da extrema-direita da Marine Le Pen, diz que vota a moção de censura da esquerda, portanto o mais certo é cair por via da aprovação da moção de censura da Nova Frente Popular, que, lembre-se, ganhou as eleições, ou pelo menos foi o mais votado. E que não foi chamado, ou também não conseguiu juntar-se, porque eles depois também não se entendem uns com os outros, para apresentarem um governo que desse condições de estabilidade. E isto não me sai da cabeça, porque o que se passa em França, eles às vezes andam 10 anos à nossa frente. Sendo que agora andamos mais ou menos todos a par, que é... Espera, calma. Agora andamos mais ou menos todos a par, que é o quê? A fragmentação do Parlamento em 3 blocos torna qualquer país ingovernável. O que se está a passar em França é o que se podia ter passado em Portugal, caso o PS não se tivesse abstido. Abstido, foi bom. Não tivesse optado pela abstenção. Muito obrigada, Sra. Diretora Nacional. No Orçamento do Estado, porque permitiu haver aqui um governo pelo menos de 2 anos,
porque a fragmentação entre um bloco mais à esquerda, que ainda junta aos socialistas, um bloco, no caso da França, o ensemble que era até minoritário, que tinha sido o partido menos votado, do presidente Macron, que acabou por chamar a fazer um governo de... Um governo sozinho. Não, decidiu fazer um governo de incidência presidencial, não é? Foi ele que decidiu o Parlamento e pronto, e agora estás a ver o resultado, e o resultado pode muito bem vir a ser que, em vez de ser a nova Frente Popular a ganhar umas futuras eleições, seja o partido de Marine Le Pen, e possamos estar aqui a caminhar para mais um governo de extrema-direita. E sabe Deus, para umas novas presidenciais antecipadas Que em França. são isso, exatamente. Eunice Lourenço. Olha, não me sai da cabeça o Pedro, que morreu na sexta, a Sara, que tem 15 dias e está no hospital, e a Cláudia, que foi operada de urgência. Idades diferentes, circunstâncias diferentes, mas fazem parte da minha vida e lembram-me como a vida é bela e breve e como o amor é sempre mais forte que a morte. E o amor salva. Obrigado, Eunice. Para fechar com uma nota otimista. Porque precisamos de esperança. Mesmo. O que não me sai da cabeça é o À Primeira Vista, uma peça mesmo extraordinária da Suzy Miller, encenada no Maria Matos pelo Tiago Rodrigues, assim é que é. Uma peça com a Margarida Villanova, que consegue estar hora e meia sozinha no palco, como eu nunca tinha visto. Uma única atriz a falar sobre a dificuldade da mulher quando é vítima de violência. A dificuldade de qualquer mulher vítima de violência perante um sistema de justiça que não sabe como proteger a vítima. É uma homenagem incrível às mulheres, que infelizmente não vos posso recomendar que vão ver ao Maria Matos, porque já saiu de cena, mas que eu espero ardentemente que volte a ser encenada, algures pelo país, porque eu vou a correr ver de novo. Deixo-vos com uma incrível homenagem às mulheres, no dia em que esta Comissão Política tem à mesa 4, com Ana Salomé Rita, que aqui trata da nossa sonoplastia. E é com a ajuda dela e com o grafismo do Carlos Paes que encerro esta Comissão Política do Expresso, gravada na semana em que um Primeiro-Ministro faz de polícia, em que um Ministro assume que nos enganou com números, em que um partido faz de um Parlamento o seu circo. Como canta Camané, nesta sua sentida homenagem a José Mário Branco, chega-se a este ponto. Chega-se a este ponto, chega-se a este ponto, em que se fica à espera. 35 milhões de edifícios, 160 mil novos postos de trabalho. Até 2030 são estes os números da Comissão Europeia para a construção. Que soluções vão ser aplicadas? Como podemos modernizar o setor? Estas e outras perguntas estarão em discussão em Vila Moura na Conferência Construção em Movimento, organizada pela Transform. Acompanhe no Expresso.